Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. O nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. A essência da mordomia, tudo pertence a Deus. Paulo disse assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos. Que esta palavra abençoe todos os corações, dos sábios, dos fiéis deste ministério. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus. O fundamento da mordomia significa administração. O fundamento desta mordomia é a essência da nossa vida cristã. Amados, termos no coração o reconhecimento de que tudo, as nossas posses, os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso corpo, a nossa família, termos essa ideia de que isso não é nosso, é de Deus. Não somos donos de nós mesmos. Isto é uma essência de vida. Paulo diz aí no versículo 19, disse: não sois de vós mesmos. Muito interessante quando você tem esta essência evidenciada na sua vida. Eu não sou de mim mesmo, eu não sou dono de mim. Minha esposa não é minha, é de Deus. Meus filhos não são meus, é de Deus, são de Deus. Meus netos, o que eu tenho, o que eu conquistei. Então, você sabe, isto é a chave para se viver uma vida. Não é uma vida apenas abençoada, mas uma vida para além da vida abençoada. Uma vida extremamente abençoada. Então, quando eu ensino na igreja que mordomia, administração, não é viver segundo um orçamento financeiro, é mais do que administrar um orçamento. Você sabe, a boa mordomia, a boa administração daquilo que Deus nos dá, mas que continua pertencendo a Ele, é o caminho que nos leva a uma vida plena de bênçãos. Tenho ensinado inúmeras vezes na igreja que a vida cristã
é como andar em cima de duas pernas. Eu tenho a perna da generosidade e eu tenho a perna da boa administração. Isso se chama mordomia. Então, quando eu tenho isto na minha vida, eu posso esperar uma vida plena de bênçãos. Amado, você pode esperar uma vida plena de bênçãos. Nós não podemos esperar que o Senhor nos encha demais se nós administrarmos mal o que Ele já nos deu. Eu tenho dito aqui na igreja, também estou repetindo, porque é mãe do ensino. Eu conheço pessoas que ganham 30, 40 mil reais, de vez em quando vem aqui na frente e diz: apóstolo, estou endividado, estou com montes de problemas financeiros, devo agiota, pedi empréstimo, e andam sempre mal de finanças. E conheço pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos e dizem: apóstolo, eu pago aluguel, eu pago comida, eu ajudo um neto, eu faço não sei o que, sou dizimista e nada me falta. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Quer dizer que a pessoa está administrando a vida dela, ou andando como cristã, em cima dessas duas pernas: a generosidade e a boa administração. Então, meus amados, há muitas pessoas que ouça, isto é importante. Há muitas pessoas que simplesmente o Senhor Deus não pode abençoar, ou não pôde abençoar até agora com riquezas, pois Deus sabe que isto destruiria a pessoa totalmente. A experiência de 40 anos de ministério é muito grande nessa área. Eu conheço pessoas, e ao longo desta jornada toda, que enquanto não tinham, eram pessoas tranquilas, normais na igreja. E quando começaram a receber e a ver realmente o alargamento da vida, porque não estavam preparados, porque não tinham estes dois fundamentos, a generosidade, a perna da generosidade e a perna da boa administração, amado, mudaram até a personalidade, tornaram-se pessoas soberbas, agressivas. Eu recordo um senhor que me dizia: eu não como com talheres normais, meus talheres têm que ser folheados de ouro. Muda tudo quando a pessoa não tem os princípios e os fundamentos de Deus. Aliás, eu até lhe vou dizer algo muito interessante, que a abundância é às vezes uma prova de caráter mais difícil do que a pobreza. A abundância é uma prova de caráter mais difícil do que a pobreza. Por quê? Exatamente por isso, porque às vezes a pessoa que tem um parco orçamento, ela consegue ser fiel, e a proporção do que Deus pede a quem tem um parco orçamento ou quem tem um orçamento grande é a mesma medida, chama-se o dízimo. Mas há pessoas que na abundância o seu caráter se desconstrói e a pobreza se mantém fiel. Então, o Senhor está buscando, já há alguns meses que estou pregando sobre isso, Ele está buscando em nós uma mordomia fiel. Por quê? Porque Deus quer acrescentar muito ao povo desta igreja. E você sabe, se eu não for fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Guarde isto no seu coração e na sua mente. Jesus disse: se você for fiel no pouco, significa que quando chegar a ter muito, você vai continuar a ser fiel. Mas se você for injusto no pouco, quando chegasse a ter muito, seria injusto. Então é uma prova de caráter. E Deus quer realmente outorgar. Ele disse em profecia, a palavra profética de hoje diz: eu quero fazer grandes coisas diante dos vossos olhos. Agora, para Deus fazer grandes coisas acontecerem, eu tenho que ser fiel aonde eu estou hoje. Aonde eu estou hoje.
E você sabe que há uma parábola muito instrutiva neste quesito aqui da fidelidade a Deus. E o Senhor ensina nessa parábola como é que o reino opera. Eu acho que o que vamos estudar hoje, eu creio, são detalhes tão fascinantes, tão transformadores, que vale a pena você estar atento ao que o Espírito vai falar durante esta mensagem. Estou lhe falando da parábola dos talentos. Ela é muito instrutiva, ela é muito transformadora, ela é muito de gerar expectativas no coração da pessoa. Vamos então estudar a parábola de Mateus, capítulo 25, diz assim, versículo 14: será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então significa que este homem, é uma parábola, está falando de Deus. Quem são os servos? Somos nós. Os servos, os que servem, os chamados. E diz que este Senhor confiou aos seus servos os bens dele. Significa então que o que eu tenho não é meu, é algo que Deus me confiou. Se o senhor e a senhora conseguirem guardar isto na sua mente e no seu coração, é maravilhoso você saber que o que você tem foi o Senhor que te confiou. Você é o servo, Ele é o Senhor, e diz que Ele confia os seus bens. Então, Deus confiou a mim, a você, a cada um de nós, numa proporção exata de Deus. Veja o que diz o versículo 15. Diz que a um Deus deu 5 talentos, ao outro Deus deu 2, e a outro Ele deu 1. E diz que a cada um segundo a sua própria capacidade. Interessante isto aqui. Diz que Deus pega uma pessoa e dá-lhe 5 talentos, pega outra e dá 2, pega uma terceira e dá 1. E diz que Ele não pega 5 talentos e dá para o que só tem capacidade para administrar um talento, porque é um desastre. Seria um desastre, entendeu? Um desastre. Então Deus disse: não, a esta pessoa ela tem capacidade de administrar, eu vou lhe dar 5, a este 2, a este 1. E diz o versículo 16 a 21, que o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou-te 5, dizendo: Senhor, tu confiaste-me 5 talentos, são teus, tens aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Veja então, diz que Deus é tão sábio, que Ele conhece a capacidade de cada um de nós em administrar. Eu acho que isto é tão legal nós conhecermos isto, porque eu tenho dito aqui inúmeras vezes, houve uma pesquisa dos últimos 5 anos das pessoas que ganharam grandes prêmios de loteria esportiva. Pessoas ganharam 100 milhões, 50 milhões. E diz que após 5 anos, a maioria deles voltou a ser muito pobre. Não tinham capacidade para administrar 5 talentos. Talvez se tivessem ganho 1 talento, mas aquela quantidade de dinheiro eles não souberam, perderam, não souberam administrar, ficaram pobres novamente. Então veja, como é que é importante a igreja lhe ensinar isto. A palavra mordomo e mordomia não aparecem aqui nesta parábola dos talentos, mas o conceito está aqui. Quem é o mordomo?
é o empregado que administra os bens e as propriedades de outrem. Isto é mordomo. Portanto, o conceito da mordomia está na parábola dos talentos, que é a parábola talvez mais instrutiva das parábolas de Jesus. Então, o Senhor escolheu 3 servos, confiou talentos, Ele não ofereceu um presente numa soma de dinheiro. Eram os talentos do Senhor que Ele entregou para que as pessoas fossem bons mordomos. Eu falo de talento, falo de dinheiro, falo de recursos, falo de bens, falo de tempo, falo de vida, falo de família, enfim. Porque a Bíblia diz, nós não somos nossos. Eu não sou dono do meu terno. Estou usando um terno que Deus me deu e é dele, continua sendo dele. Então, diz que Deus pegou talentos dele e deu a 3 servos, e diz que ele foi para longe. Os talentos não eram dos servos. Portanto, a igreja não é do Miguel Ângelo. O piano não é de uma instituição. O carro que está lá fora não é de minha propriedade. Isto é de Deus. E eu tenho isto muito claro na minha vida. Muito claro. Por isso eu não toco na glória de Deus, porque se tocasse, eu cairia aqui. Eu quando pego no carro que eu dirijo, obrigado, amado, muito obrigado mesmo, você nunca me viu passar num quebra-mola voando, naquele olho de gato voando, porque eu digo assim, se eu quebrar este carro é de Deus. Eu estou quebrando o que é de Deus. Se eu maltratar a comunidade, eu estou maltratando Deus, porque isto é de Deus. Quem deu recursos para se construir esta cidade foi Deus. Agora, como é que eu poderia dizer, eu estou me arvorando aqui em ser presidente? Eu não sou presidente de nada. Eu sou um mordomo do que é de Deus. Isso é importante sim, apóstolo, porque diz que o Senhor voltou, diz o versículo 19, que Ele voltou para ajustar contas. Então, apóstolo, explica o que é esse talento, porque algumas pessoas estão pensando que este talento tem a ver com o talento de cantar, o talento de dançar. Não, este talento que está aqui é dinheiro. Um talento de ouro, era a medida de peso de ouro, valia mais ou menos $200 mil, correspondente ao dinheiro de hoje. 800 mil reais era o salário daquele tempo de 35 anos de trabalho. Então quer dizer que Deus pegou 5 talentos, portanto $1 milhão, 4 milhões de reais, e deu a um, metade deu a outro, e a um deu apenas um talento. Então cada um deles tinha um histórico de capacidade, aquilo que já haviam recebido, a forma como já haviam administrado. Então Deus olhou João e disse, João, o teu histórico de um bom administrador generoso, eu posso te dar 5 talentos, pega lá 4 milhões de reais, que eu sei que você vai administrar. Antônio, eu conheço o teu histórico da forma como você trata o dinheiro, as questões, eu posso te dar 400 mil dólares, seriam 1 milhão e 600. E disse ao Zezinho, Zezinho, olha, você tem apenas um pouco de capacidade, eu não posso te dar 4, porque você vai destruir o dinheiro, é meu. Eu vou te dar um talento, eu vou te dar 800 mil reais. Isso é muito interessante, porque cada um tinha um histórico do quanto podiam administrar. Você sabe que Deus sabe qual é a minha capacidade até hoje e o que eu sou capaz de administrar se Deus acrescentar mais. E Deus sabe isso de cada um de nós. Olha, Ele é sábio. Ele não podia dar o que Ele deu ao João, 4 milhões, Ele não poderia dar aqui ao Zezinho. O Zezinho ia destruir o dinheiro.
Agora, esta mensagem é muito importante, por quê? E olhe, que seja para o resto da nossa vida. Porque ele nos mostra chaves bíblicas para chegarmos a ser mais sábios e melhores administradores. Porque na medida em que nós administrarmos melhor o que é dele, ele nos vai confiar mais. Deixa eu entrar isto na prática ministerial. Você sabe que eu estou no ministério, irmão, diz assim, já há 40 anos. Deus não me deu 15 mil membros quando eu comecei o ministério. Aqui são 15 mil membros registrados na catedral. Eu fui para uma escolinha na Ilha do Governador, na Rua Serenata, e Deus começou a mandar 1, 2, 5, 10. Estava ali um grupinho de 40 e poucas pessoas. Você sabe, eu fui tão fiel com aquela gente, tão dedicado com tudo que Deus fez. Isto é uma regra de vida, isto é fundamento de Deus. Por isso é que eu estou ensinando isto, amado, porque todos nós já somos administradores de alguma coisa. Deus já nos confiou recursos e talentos, tudo lhe pertence. Agora, a nossa meta qual é? Sermos melhores mordomos do que Deus já confiou, para que Deus acrescente. Agora, se eu não for capaz, pastor Carlos, se eu não for capaz de ser fiel agora, amado, vou lhe dizer como diz o carioca, tira o cavalinho da chuva. Eu não posso chegar aqui com grandeza. Porque às vezes a pessoa me diz, estou fazendo um negócio aí, se eu conseguir ganhar e tal, eu vou dar 30% para a igreja. Eu digo, irmão, o irmão não consegue dar 10, que eu digo vai dar 30. Por isso que eu estou lhe dizendo, a abundância é uma prova de caráter mais do que a pobreza. Porque as pessoas que se desviaram deste ministério, grande parte delas se desviaram porque conseguiram ganhar, tinha uma meta. A minha meta é ganhar 500 mil. Quando chegaram, viraram as costas a Deus. Quando o que Deus tem para nós, amado, ouça, Deus disse, eu tenho tesouros. Eu farei algo que você não sabe, mostrar-te-ei coisas que você não conhece, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado. Amado, o que Deus tem preparado, Ele diz, são coisas grandes diante dos vossos olhos. Mas como é que eu vou chegar aqui numa coisa grande, se eu aqui fico numa luta com Deus? Vou dar o dízimo, não vou dar o dízimo, é para engordar o pastor, não é para engordar o pastor. Para que ele precisa? Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. Se Deus quiser fazer dinheiro, faça ele, não vai tirar do meu bolso. Se eu entro nesta engrenagem mamônica, eu nunca vou chegar aqui e dizer, o resto da minha vida eu tenho. Essa é uma verdade, bispo. Eu quis muito ensinar a essência da mordomia. Tudo pertence a Deus. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do Turbomil de Vila Emília Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.